Toda lenda tem um berço, um lugar e um tempo onde a realidade se torna tão insuportável que a imaginação precisa criar monstros para explicá-la. O berço do Labatut é um dos mais dramáticos da história do Brasil. Estamos em 1822. Enquanto Dom Pedro I bradava a independência às margens do Ipiranga, na província da Bahia, a guerra estava apenas começando. Salvador, a capital, permanecia um bastião leal a Portugal, sob o comando do general Inácio Luiz Madeira de Melo. Mas no interior, no recôncavo baiano, uma resistência feroz se organizava. Não era uma guerra de exércitos em campo aberto, era uma guerra de emboscadas, de ataques noturnos, de fome e de medo. Mulheres, como a lendária Maria Quitéria, se vestiam de homem para lutar. Freiras do convento do Desterro vigiavam as tropas inimigas. Escravos e libertos se juntavam às fileiras com a promessa de liberdade. Era uma guerra total, onde cada cidadão era um soldado em potencial e cada sombra um inimigo. A comida era escassa, as doenças se espalhavam e a brutalidade era a linguagem universal. Este era um mundo que precisava de um líder e que receberia um demônio. Para romper o impasse na Bahia, o recém-formado governo brasileiro busca ajuda externa. Eles contratam mercenários europeus e, entre eles, um nome se destaca: Pierre Labatut. Nascido na França em 1776, Labatut era um produto das guerras napoleônicas. Um soldado experiente que havia lutado na Europa e também nas guerras de independência da Colômbia e Venezuela, ao lado de Simão Bolívar. Sua reputação o precedia. Era um estrategista brilhante, um organizador disciplinado, mas também um homem de temperamento volátil, autoritário e absolutamente impiedoso. Ao desembarcar na Bahia, Labatut não perdeu tempo. Ele organizou as tropas brasileiras dispersas em um exército coeso. Impôs uma disciplina brutal, punindo deserções e insubordinações com fuzilamento. Ele era eficiente. Visa míngua. Ele humilhava e aterrorizava seus próprios aliados. Knew it! Now! O povo começou a sussurrar. Diziam que o general não dormia, que seus olhos pareciam brilhar no escuro, que ele conversava com sombras em sua tenda. A figura do homem começou a se apagar, e em seu lugar a silhueta de um monstro tomava forma. A lenda não nasceu do nada. Ela foi adubada pelo terror real que ele impunha todos os dias. A pergunta que ecoava nas senzalas e nas casas de taipa não era como venceremos os portugueses, mas sim quem é o verdadeiro monstro nesta guerra? É neste ponto que a história se quebra em duas: a história oficial, dos livros, e a história não oficial, do povo. É aqui que nasce o Labatut. A lenda diz que a maldade do general era uma força tão potente que não cabia mais em seu corpo humano. À noite, ele precisava se libertar. A transformação é descrita como um ritual profano. Ele se trancava e ali se despia da própria pele como quem tira um casaco pesado. A criatura que emergia era uma antítese da forma humana. Alta, desengonçada, com braços que quase tocavam o chão. Sua pele, uma casca grossa e enrugada, como a de um jacaré ou de uma árvore antiga, coberta de musgo e lodo de mangue. O rosto era o epicentro do pesadelo. Sem nariz, sem boca, apenas um buraco negro onde deveriam estar as feições. E acima dele, no meio da testa, um único olho, um olho gigantesco, vermelho como brasa, com uma pupila vertical como a de uma serpente. Um farol de malevolência que rasgava a escuridão. E havia a sua locomoção. O Labatut não tinha 2 pés, tinha apenas um. Uma base disforme, redonda e chata,
no final de uma única perna grossa. Ele não caminhava, ele saltava. Tum! Imagine o som. Na calada da noite do recôncavo, o silêncio quebrado por um baque surdo e pesado. Tum! E de novo. Tum! Um ritmo constante se aproximando. O som de um gigante de um pé só pulando pela mata, em busca de sua presa. Um general histórico que vira um ciclope de um pé só. Uma lenda que mistura a brutalidade da guerra com o horror corporal mais bizarro. Por isso que o folclore brasileiro é um dos mais ricos e aterrorizantes do mundo. Ele não tem medo de ir a lugares sombrios e estranhos. E é para esses lugares que eu quero te levar. Se você está gostando deste dossiê profundo e quer que o Brasil Assombrado continue a explorar as lendas mais obscuras e fascinantes da nossa terra, esta é a hora de mostrar seu apoio. Deixe o seu like, para eu saber que estamos no caminho certo. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sino, porque a nossa jornada pelo terror nacional está apenas começando. Todo predador tem uma assinatura, um modus operandi. O do Labatu é particularmente cruel. Sua fome não era por carne em geral, era específica. Ele caçava por fígados. Os relatos são consistentes. A criatura ataca suas vítimas, rasgando o abdômen com suas garras longas e afiadas para arrancar o órgão. Na medicina antiga e em muitas culturas, o fígado era considerado o centro da vida, da coragem e das paixões. Ao devorá-lo, o Labatu não estava apenas matando, estava consumindo a essência de suas vítimas. A lenda ganha um contorno ainda mais trágico quando detalha suas vítimas preferidas: crianças e mulheres grávidas. O folclore tenta explicar isso de duas formas. A primeira, mais simbólica, é que a vitalidade delas era maior, seus fígados mais doces para o paladar do monstro. A segunda, mais pragmática e terrível, é que elas eram as presas mais fáceis. Em um tempo de guerra, com os homens no campo de batalha, as vilas e fazendas estavam povoadas majoritariamente por mulheres, crianças e idosos. O monstro, assim como a própria guerra, atacava os mais vulneráveis. Mesmo as lendas mais terríveis oferecem uma centelha de esperança, formas de se defender, de lutar. O dossiê do Labatu não seria completo sem suas fraquezas. A primeira é uma aversão ao aço e ao fogo. Como uma criatura da escuridão e da brutalidade primitiva, ele teme os símbolos da civilização e da indústria humana. O brilho de uma lâmina de facão, o som de metal contra metal ou a luz dançante de uma tocha podem confundi-lo e até mesmo afugentá-lo. Ele prefere vítimas indefesas na escuridão. Mas seu ponto fraco definitivo, sua falha fatal, é um detalhe anatômico tão bizarro quanto o resto de seu corpo. A sola de seu único pé. Os contadores de histórias afirmam que, bem no centro daquela base redonda, existe um umbigo. Sim, um umbigo, como o de um recém-nascido. Este é o seu nexo com a vida, ou com a morte. É o seu único ponto vulnerável. Um golpe certeiro ali, com qualquer objeto perfurante, destruiria a criatura instantaneamente. Imagine a cena. Um caçador, um sertanejo, um soldado, encarando a morte ciclópica. Ele não mira no peito, nem na cabeça. Ele precisa de coragem e precisão para atacar o chão, para ferir o pé que esmaga a terra. É uma defesa quase poética. Para matar o monstro, é preciso atacar sua base, sua conexão com o solo que ele assombra. A guerra na Bahia acabou. O Brasil se tornou independente. O general Labatu, o homem, foi dispensado, retornou à França e desapareceu nas páginas da história. Mas o Labatu, o monstro, fincou raízes. Ele se tornou parte do folclore baiano, um bicho-papão, uma lenda para explicar os perigos da noite e principalmente uma alegoria,
uma forma que o povo encontrou para processar e imortalizar o trauma da guerra e a memória de um líder tão cruel que só poderia ser um monstro. Até hoje, na ilha de Taparica, no Recôncavo, a história é contada. Dizem que em noites de lua nova ainda é possível ouvir o baque surdo de seu pé único ecoando nos manguezais. O Labatute é a prova de que a história tem memória e que, às vezes, essa memória tem garras, um olho só e uma fome que nunca acaba. Ele é a lembrança de que a guerra pode até terminar, mas os monstros que ela cria, esses podem assombrar a Terra para sempre.